Olá, olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de Mulheres Pod. Eu sou a Amanda Bramo. E eu sou a Ana Mondragon e juntas estamos aqui mais uma vez para trazer histórias inspiradoras, um conteúdo maravilhoso com convidados cada dia melhores. Sejam bem-vindos. E você, amiga, tudo bem? Tá tudo ótimo, e você? Tudo jóia. Bora pra mais uma. Trouxemos mais uma mulher maravilhosa pra vir aqui falar pra gente, Nosso podcast tá gostoso hoje. Literalmente gostoso, e vocês vão entender o porquê. Mas antes, vocês não podem deixar de curtir, de comentar e de compartilhar. Principalmente lá no nosso canal do YouTube. Se inscrever e ativar as notificações para receber esse conteúdo e os próximos que virão. Não é, amiga? Isso aí, gente. Só lembrando mais um detalhe. Se vocês quiserem ter um estúdio com toda a estrutura para desenvolver o seu podcast, não esqueçam aqui de vir conhecer a CrossHost. Eles vão, tem com certeza o que você está precisando. Hoje eu queria falar com vocês, que hoje tá muito gostoso. Eu tô emocionada de ter essa pessoa aqui na minha frente. Minha filha é fã número 1, tá? A Damandinha também, tá? Gente, certeza que os filhos de vocês e vocês também são fãs número 1 disso aqui que a gente vai apresentar pra vocês. A nossa convidada de hoje, ela é fundadora de uma marca muito famosa, que talvez vocês não conheçam pelo nome, mas eu tenho certeza que o cheiro todo mundo conhece. Seja bem-vinda, Adriana Uriemo, que é a fundadora da Nut Bavarian. Seja bem-vinda! Obrigada! Que delícia de convite. Prazer enorme estar aqui com vocês. Delícia receber você aqui. Delícia, e ainda a gente saber da sua história e da história de uma marca tão conhecida, porque como a Ana acabou de citar, quem não conhece, que não lembra, não remete pelo nome, remete pelo cheiro. O cheirinho, né? O cheirinho é a nossa maior assinatura, e eu conto porque, assim, de cada 10 pessoas que eu falo, sou da Nut Bavarian, acho que 9,5 falam do cheiro. É sempre, o cheirinho, aquele cheirinho delicioso, eu adoro o cheirinho. Você não passar perto e a boca encher de água. É impossível. Você pode estar com a barriguinha cheia do almoço, mas aquele cheirinho ali te chama pra vir comer uma nozezinhas ali. O pessoal fala que nem o pica-pau, né? Nos desejos antigamente. É isso. A gente só não consegue ver essa fumacinha, mas ela existe, inclusive. Você sabe que é interessante isso, porque num mundo tão digital, né, que as pessoas hoje até nos shoppings andam olhando para baixo, o cheirinho pelo menos a gente consegue atingir. Às vezes com o visual a gente não atinge tanto mais, porque as pessoas andam olhando para a tela, mas o cheirinho ele entra. Que maravilhoso. E conta um pouquinho da sua história. Como surgiu na sua vida? Como foi essa criação da marca? Olha, ano que vem a gente completa 30 anos de Nut Bavarian no Brasil. Gente! Mas a Nut Bavarian ela é uma marca que surgiu nos Estados Unidos, inspirada num produto alemão. Por isso que é o Nut Bavarian, né? Que é como se fosse o bavariano maluco, fazendo trocadilho com a palavra nuts. E Bavária é a região do sul da Alemanha, ali onde tem aquelas coisas de Oktoberfest, né? Até por isso que o nosso ícone... tem ele todo com a roupinha, né? Ele com a roupinha e tudo mais. E nos Estados Unidos, a Nut Bavarian é a marca de um equipamento que faz essas castanhas. E quem teve a ideia de trazer para o Brasil não fui nem eu. Eu conheci esse produto lá, num jogo de basquete, enfim, a família toda, a gente sentiu o cheirinho, mas quem teve a ideia para trazer foi uma tia minha, né? Minha tia e meu tio, na verdade, e ela comprou o equipamento, comprou um quiosque lá, e comprou toda a matéria-prima, na época só tinha amêndoa, na verdade amêndoa e noz pecan, eu acho que no comecinho, e trouxe de navio para o Brasil e montou em Campos do Jordão, em julho de 96. Aí logo em seguida, por questões pessoais, enfim, ela não quis mais continuar com o negócio, e eu estava recém-formada na faculdade, eu tinha feito um curso de franquias por outra razão, enfim, do estágio que eu estava fazendo na empresa do meu pai. E falei, puxa, esse negócio pode virar uma rede de franquias, né? É um produto gostoso, é um produto que todo mundo que experimenta gosta. Acho que dá para virar uma rede de franquias. E foi aí que eu assumi, mais ou menos, eu não lembro o mês exato, mas no segundo semestre de 96. Aí começamos abrindo pontos próprios, quiosques em shoppings e aeroportos. A gente teve muita dificuldade no começo por causa do cheiro. É mesmo? A gente foi expulso, a melhor coisa. Pois é, mas a gente foi expulso de um monte de lugares. A gente abria, tinha que fechar no dia seguinte, porque o lojista vizinho estava reclamando do cheiro. Gente. Aí, no começo foi... Assim, foram muitas e muitas expulsões de locais. E não tinha nada semelhante no Brasil, né?
Não tinha. Inclusive, hoje é raro você encontrar alguma coisa, inclusive, Não, muito até próxima hoje a isso, não né? tem. É. Até hoje não Mas tem. naquela época, não só não tinha o produto, como comer amêndoa doce não era uma coisa normal, né? Castanha de caju Não. doce também não era. Tô falando de 96, as pessoas não estavam tão acostumadas assim com as nuts de uma maneira geral. A gente não tinha nem nome para nuts. Porque hoje muita gente fala a palavra nuts em inglês, que é o Sim. conjunto de castanhas, nozes, amêndoas. Sim, várias. Mas Mas categoria, né? Naquela época não tinha essa categoria. Você chamava do que aquilo, né? Não tinha muito disso. Mas, enfim, ficamos um ano com pontos próprios. Depois, no ano seguinte, começamos as franquias. E aí foi, durante esses 30 anos, a gente diversificou bastante. Hoje a gente está em vários outros canais de venda, que vocês quiserem, depois eu conto um pouquinho para E vocês. quando foi que virou franquia mesmo? Franquia em 97, um ano depois. Nossa, a gente foi já rápido. Foi muito Foi rápido, porque, né? como a ideia surgiu para ser uma rede de franquias, eu falo que eu sou a única pessoa que decidi virar franqueadora antes de Logo saber de o do cara, quê. né? Não, antes até de saber qual seria o produto. Tipo, eu já né? vou abrir já com a intenção da franquia. né? Eu a quero. ideia- Não, foi assim, eu quero uma franquia, não sei do que, vamos ver do que, A né? Era ideia mais ou foi menos essa, isso. porque eu tinha ficado encantada com esse conceito, sabe? De Que você conseguir otimizar e potencializar, né, um monte de coisa através da rede. Quando você fala de rede, que franquias nada mais é do que você fazer parte de uma rede. Uhum. Você tem custos compartilhados, então você consegue contratar bons profissionais, você consegue ter bons fornecedores, você negocia em escala, e todo esse ganho da escala, você divide com a rede inteira. Então, eu acho um formato muito bom, se feito da maneira certa, né? Se aplicado da maneira certa. E hoje isso já tá somando o quê? Mais de 150 franquias já? A gente está hoje pontos fixos em torno de 170. Tenta. Ontem eu fiz uma conta por cima, que eu estava participando de um outro evento, e a gente já participou de mais de 1000 eventos Caramba. por aí, porque acho que o grande forte da Nut Bavarian são os pontos móveis, né? Sim. Por ser uma estrutura muito prática, a gente consegue participar de todos os tipos de eventos que tem por aí. E nós temos também outros canais, onde a gente vende em supermercado, em farmácia, loja de conveniência, tem toda uma linha de food service, que é o produto como ingrediente de outros produtos. Sorvete. Tem muitas collabs, que se você quiser a gente fala depois um pouquinho sobre as collabs também. Enfim, tem eventos de brindes corporativos, presentes personalizados, enfim, tem uma série Então aí de hoje, outros assim, já canais que a gente expandiu para vende. muito mais do que aquilo que a gente vê só no shopping, né? As pessoas conhecem muito do shopping, Exato. né? Mas os quiosques, ele, na verdade, E vocês é estão um em dos quase canais. todos os estados. a gente está em quase todos. Infelizmente, tem alguns que eu gostaria de estar mais forte, que a gente ainda não está. Um deles é o Rio Grande do Sul. E o Nordeste também a gente está um pouco fraco ainda. Acho que estamos precisando de franqueados por lá. Olha lá, gente. Já é alguma coisa. Vamos montar um no Nordeste? É isso, vamos embora, vamos montar um no Nordeste. Olha, que tem potencial. No Sul, viu? vamos pro Sul, ela falou que tem pro Sul também precisa. No Rio Grande do Sul, na verdade, a gente tá fraquinho lá, tá com poucas unidades por ali. Ainda cabe bastante. É isso. E assim, hoje pra você, o que a marca representa? Assim, o que eu mais gosto da Nut Bavarian é porque todo lugar que eu falo Nut Bavarian, a pessoa abre um sorriso. Eu acho tão gostoso isso. Minha água sai a saliva aqui assim do lado A pessoa também. dá sempre, olha, E a gente sempre fala assim. com empolgação, né? Porque tem marcas que são marcas excelentes, muito maiores do que a minha, mas às vezes a pessoa remete pelo status da marca. Sim. Ou pelo poder que a marca... No nosso caso, não é. No nosso caso, a impressão que me dá é que é uma marca que ela remete, sabe, quase que é um abraço, assim, a sensação que me passa de remeter a momentos gostosos na vida da pessoa. Geralmente, as pessoas expressam um sentimento, assim, de carinho. Afetivo. É o afetivo, é o sentimento de carinho. Isso é muito gostoso. Que mas assim, mas é uma coisa que marca muito a pessoa, né? E você sabe acredito que isso marca muito. E isso é um trabalho que a gente faz pensado, tá? É claro que eu acho que a gente tenta transmitir através da nossa equipe, através dos nossos valores, isso de ser real, né? De ser uma coisa para ser aconchegante. A experiência no quiosque é para ser uma experiência gostosa, é para não ter fricção, é para você poder montar a tua embalagem do jeito que você quiser. A gente quer que o produto tenha sempre aquela qualidade gostosa, esteja sempre quentinho, né? Ali na frente tem uma estufa que você vai comprar o produto sempre crocante, quentinho e tudo mais. Mas, além disso, a gente colocou quiosques propositalmente em locais estratégicos para que a pessoa remeta aquele momento gostoso, aquele momento
de passeio, de né? passeio, de que lazer. traz um ponto de emoção para a pessoa. Um exemplo disso são os aeroportos, Sim. principalmente no desembarque. A gente está em quase todos os desembarques É verdade, importantes, eu não tinha reparado isso. porque a pessoa quando Olha. você chega de viagem, geralmente ou você chega feliz que você está entrando num lugar novo, ou você está voltando para casa. Exato. E Ou o seja, vol- está feliz em todos os E o momentos do voltar para desembarque. casa é aquele momento, né, E eu escuto muito disso, as pessoas falam assim, é tão gostoso quando eu chego em casa, sabe, eu voltei, eu senti aquele cheirinho da Nut Bavarian. Então, é algo que a gente fez proposital. E nos pontos turísticos também, nos eventos, a gente tenta participar de muitos eventos para isso, para causar essa sensação. E como vocês me falaram das filhas de vocês, a gente trabalha já há muitos e muitos anos também com muitos licenciamentos de personagens. E alguns deles que são bem afetivos. A gente fez a Turma da Mônica, a gente fez recentemente o Chico Bento e a Rosinha, que teve o live action em janeiro, né? O filme do Chico Bento, que sim. inclusive o ator mirim do Chico Bento chama Isaac Amendoim, que hoje a gente tá até fazendo novela na Globo. E o Isaac foi o nosso embaixador. Que legal. Com esse nome, né? Amendoim tinha que Exato, ser já casou, um né? fofo, Já um casou. queridinho. Nasceu pra isso, É. predestinado. Então a gente faz esse tipo de ação para também trazer esse conceito Mas do gostoso. você falou que hoje tem essas ações, né? Mas assim, sem ação nenhuma já é uma coisa que impacta o público infantil, né? Porque assim, a gente comentou das nossas filhas exatamente porque, como eu tava falando pra você até lá nos bastidores, a minha filha às vezes deixa de comer um sorvete que ela gosta lá no shopping, que às vezes fala, olha, a gente vai no shopping tomar um sorvete pra poder A comer as prioridade nuts. é a nuts, né? Exato. Uhum. Então, assim, Ai, que eu bom. não sei se de fato é por conta do cheiro, do cheirinho, é aquilo que eu te falei, alguma coisa que marca a pessoa. E de fato as nuts marcam as pessoas. É que assim, né? Modéstia à parte, o produto é delicioso. Não, muito, maravilhoso. inclusive. Eu acho o produto delicioso. Unânime, né? As pessoas até me perguntam, gente, você está há 30 anos com isso, você ainda aguenta comer? Gente, eu como todos os dias. Eu e toda a Bom, minha eu te equipe. entendo que eu toda a comeria minha também. equipe, Eu não poderia ter um quiosque. Também não, eu ia Nossa, fazer tem o muita quiosque. gente que tá lá há 15, 20 anos e a gente tem reunião e fica até sem graça, porque a gente fica comendo. Mas o produto, além de ser muito gostoso, ele é bem nutritivo, né? A amêndoa é o alimento natural mais nutritivo do mundo. Então, é uma maneira de você juntar a Sim, parte tem vários ali. Você faz uma nutricional. junção de várias castanhas ali, de amêndoas diferentes, né? Você pode ir comendo de uma vez só, né? E você sabe que a gente vira e mexe e lança sabores novos. Mas tem alguns que são... Os clássicos, os clássicos, né? os tradicionais, eles continuam sendo os campeões de venda. Agora a gente vai lançar na semana que vem a campanha do Stranger Things, daquela série da Netflix, que é a última temporada. Nós vamos estar com os quiosques todos decorados, a gente vai ter um produto específico lá, embalagens, né, do Stranger Things. E a gente vai ter 4 sabores inspirados na série. Ai, olha que legal. Que legal. Que são sabores diferentes que a gente fez um monte de amostras, foi para o pessoal da Netflix nos Estados Unidos para o pessoal aprovar também os sabores. Gente, e vai ter ficou bem teste? legal. Chama a gente fazer os testes. Ficou bem legal, bem legal. Episódio de voluntários, estamos Os aí. voluntários. E assim, voltando um pouco nessa parte do cheirinho, que é a coisa que mais marca e característica da marca, o cheirinho dele é uma coisa própria ou é uma coisa implantada Não. devido a um marketing Você mesmo? sabe que é o que atrai, é o que vende, então não dá para falar que a gente não usa ele como marketing, porque sim, ele mas ele não é proposital. Inclusive, o nosso trabalho sempre foi ao contrário, foi como é que a gente diminui esse cheiro? Porque, Não, como não eu te façam falei, isso. Mas como eu falei para vocês, a gente foi No expulso começo, de um né? monte de lugares, um monte. E a gente diminuiu muito o cheiro. O cheiro há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, era muito mais forte do que ele é hoje. A gente teve que diminuir a essência, a gente teve que criar um sistema de exaustão para abafar também, não sair aquele cheiro por ali, por exigência dos lugares que a gente tá, né? Mas se eu pudesse, eu ia deixar a panela aberta e as Não, gente, mas quando tá fazendo, quando tá Nossa. preparando ali, não tem como. Acho que se mesmo abafando, sai. Fica, pelo menos no corredor do shopping inteiro, né? E a outra coisa, assim, a gente precisa que o produto, o cheiro ajuda, só que a gente tá em outros canais que não tem o cheiro. Então, Sim. tem esse desafio, né? Como é que você atrai os clientes para os canais digitais? Hoje a gente está no 99, no iFood. Nos mercados, como você falou, né? E no e-commerce, no Mercado Livre, enfim, nos marketplaces todos, nos canais de delivery. E ali não tem cheiro por enquanto, né? Vamos ver se um dia alguém consegue pôr, mas
como é que se atrai a pessoa, como é que você cria esse impulso sem ter o cheirinho. Aí, imagens, vídeos, fotos e coisas assim que tentem, de alguma maneira, fazer com que a pessoa lembre do cheiro que ela sentiu em algum outro lugar que ela estava. Então, é importante ela criar essa relação. E a mesma coisa nos supermercados, porque na prateleira do supermercado também não tem o cheiro, mas a gente precisa que a pessoa, quando olhe o produto, lembre daquele ali. Você pode criar uma fragrância. A gente já criou, mas como é que você fica soltando isso? Entendeu? Soltar não dá. E não fica igualzinha, não. Não, jamais. Ela fica parecida, mas não fica igual. Ali, quando tá fazendo, gente, é uma coisa única. É uma coisa única, não Agora, tem como. Adri, como você mesmo falou, tá distribuído em todos os cantos. Nós aqui já comemos em vários lugares diferentes. E em todos os lugares o gosto é o mesmo, o cheiro é o mesmo. A ideia é que como você consegue manter esse padrão em todos os locais de qualidade? O gosto é o mesmo, a não ser que, por alguma razão, sei lá... Nem sei o que pode acontecer para não ser o mesmo. Porque a fórmula é igual, o xarope, né? Que é ele vai... O franqueado que opera, o colaborador que está ali na frente, ele já vai receber o saquinho da porção certa do produto, ele só tem que abrir, jogar na panela e jogar a porção certa de água. Então, não tem muito como errar. A não ser que, por alguma razão, sei lá, tenha muita gente no quiosque, porque a panela apita também, quando está pronta, e apita, por alguma razão a pessoa não tirou da panela, porque não sei. Sim. E aí passa um pouco do ponto. Mas é muito raro. Assim, é muito raro, sabe? Quando o franqueado decide, né, ser um franqueado seu, a Nut Bavarian já vai fornecer tudo? Todas, até a panela, por exemplo, que você está falando, vai ser uma panela X igual para todo mundo? A panela é igual para todo mundo. O quiosque tem variações. Na verdade, hoje a gente tem até loja de rua. E na nossa loja de rua tem até outros produtos. Depois eu falo um pouquinho mais para vocês. Legal. Mas sim, o franqueado, ele recebe todo o treinamento, óbvio, né? A gente acompanha também na inauguração, a gente tem o acompanhamento constante. Você perguntou como é que a gente mantém a qualidade. Tem visita de consultor de campo, tem cliente oculto, tem todos os processos que se existe numa rede de franquias para você manter aquele padrão. O que acontece, às vezes, é que nem todo mundo tem bom senso. Então, se você fica um tempinho sem passar no quiosque, às vezes você vê cada coisa assim, né? Que as pessoas não têm muita... mas a gente, graças a Deus, a gente tem ótimos franqueados hoje. A maior parte da rede são pessoas muito bacanas, muito parceiras e que eu acredito que fazem um bom trabalho. Mas... vira e mexe, tem alguma coisa, algum né? que foge. Mas sim, o franqueado recebe todo o suporte, todo o treinamento e tudo que precisa. O quiosque, ele pode ser um pouco maior, um pouco menor, com espaço para freezer, se ele for vender o sorvete. A gente tem parceria com a Los Los, que tem o nosso sorvete, tanto de pote quanto de picolé, que é uma delícia, o sorvete Nut Bavarian. Ele pode vender alguns outros produtos complementares, e aí, nesse caso, também ele precisa ter uma estrutura um pouquinho maior, mas são pequenas adaptações ali, dependendo do lugar. Aí tem estabelecimentos, né, shoppings, aeroportos, que não deixam ter a parte aérea, que a gente fala que é aquele telhadinho, sim, outros deixam. Então, a gente vai moldando conforme as necessidades. Ao local, né? A gente tem também espaços abertos. No Parque do Ibirapuera, por exemplo, a gente tem um trailer. Lá no Horto Florestal, a gente está botando um container. Cada lugar tem as suas... E essas ideias que você está dizendo, assim, são ideias da sua equipe ou os franqueados também opinam? Nós temos um comitê super participativo. Nosso comitê de franqueados é excelente e a gente usa bastante eles para ajudar nessas ideias. Eu acredito que eles estão em campo, né? Vão criando novas ideias. E assim, também seria muito desperdício a gente não aproveitar de tanta cabeça boa. Eu ia falar isso, tanta cabeça, alguém vai ter uma ideia maravilhosa para poder inserir, né? E como é que você lidar com essa parte da inovação com a tradição? Porque, assim, para você não perder uma coisa, sei lá, o que significa clássico para a marca, mas você tem que inovar isso ao mesmo tempo. Você sabe que, assim, a gente tem alguns cuidados para se tomar. Falando só da parte quiosque, tá? Porque tem muita inovação nos outros canais de venda, que depois, se quiser, a gente se aprofunda aí, os canais digitais, que aí entra uma outra área. No quiosque, a gente tem alguns cuidados para manter o que é o coração do nosso negócio, que é ser simples de operar, é ser um negócio prático, rápido de você entender, e por ser um produto de impulso, para não perder o impulso, você não pode ter complexidade. Então, a gente quer que o cliente chegou lá, ele olhou,
ele não tenha que ficar pensando muito, puxa, o que eu vou levar? Como é que compra isso? E se eu quiser um pouco desse, um pouco daquele? Tem que ser fácil. Olha, tá aqui a embalagem, você enche da forma que você quiser e paga ali, sabe? É quase que um fluxo... E uma coisa rápida também, né? Para não Porque as perder pessoas hoje não têm mais paciência muito de ficar esperando as Nem coisas, tempo, né? Às vezes. Então, toda a inovação que vem para facilitar. Eu falo que ela está muito mais por trás, sabe? Pela frente, tem que ser simples. Ele tem que sentir o cheirinho, experimenta o sabor que ele quiser experimentar, a gente dá amostra grátis no quiosque. Quer provar essa, tá aqui. Quer provar aquela, tá aqui. Tem esses tamanhos de embalagem. É mais vantajoso você comprar a embalagem maior, porque por grama, né? Você vai pagar menos. E tem os produtos complementares ali na hora do lugar do pagamento. E simples assim. E é claro, para a gestão do franqueado, a gente também tenta fazer de uma maneira que o quiosque, ele tem uma série de vantagens em relação a uma loja, em relação a um espaço físico maior, porque ele é menorzinho, custo de ocupação, equipe pode ser reduzido e tudo mais. Só que ele é muito limitado. E a gente tem muitas limitações também em relação ao estabelecimento comercial. A gente não pode vender tudo que a gente gostaria de vender. O quiosque, você tem uma limitação de mix de produtos. Geralmente é assim, você só pode vender castanhas. Ah, eu quero vender chocolate, não pode. Eu quero vender café, não pode. Eu quero vender, sei lá, outra coisa. Não pode, você só pode vender castanhas. Então, a gente se limita. A outra coisa, o espaço. Onde é que você vai armazenar as coisas ali? Sim. Daqui a pouco a gente começa a época do panetone. O panetone, gente, aquela latona ali. Maravilhoso. É maravilhoso. É maravilhoso. É Quem faz o nosso panetone é a Offner. Foi o melhor panetone que eu comi no último ano. Modéstia, gente, eu acho que Maravilhoso, Ele é juro. bom mesmo. Eu não sou de comer doce. Eu não sou muito da doceira. Mas olha, o panetone, eu vou gostoso. te falar. Ele é muito gostoso. Acho que não tem ali o que seja ruim. Esse é Ó, um problema grande. Tá pra encontrar, nascer. eu trago um pra vocês. Ó, a gente vai cobrar, hein? Mas pensa como é que você armazena 20 Não, panetones não tem num como. quiosque de 2 metros quadrados. Não tem como, cabe, tem né? espaço. Então, a gente também, cada coisa nova que a gente vai pôr, tem que pensar nessa... Como é que você armazena, onde é que você guarda. O equipamento é um equipamento único. Os sabores novos... Aliás, eu trouxe aqui para vocês um sabor que é inspirado no morango do amor. Ele tem... Fala isso pra Amanda, não. Fala isso pra Fala Amanda, do não. amor que a gente Olha fez. só. Pega lá. Qual que é esse aqui? Ele deve estar numa das portinhas aí. Nossa. Mas cada sabor novo tem que pensar como é que ele vai ficar na panela, como é que ele vai se comportar depois na estufa, sabe? Vai conseguir manter o produto ali, vai misturar com outro sabor. A gente é totalmente sem glúten, sem lactose, então a gente não pode botar nada ali que cause contaminação cruzada. Exato. Então tem aí os seus cuidados na inovação, tanto de embalagens quanto de produtos. Agora, tem muita inovação em canais. Gente, olha aqui, Nossa, ó, dá que pra ver. legal. Eu não sei se a câmera consegue pegar, mas é esse aqui, ó. Esse daí mesmo. Esse aqui que é, ó, inspirado no morango do amor, ó só. Eu, particularmente, eu A castanha do adorei, amor, porque a ele é mais castanha do amor. azedinho, assim, né? Ele tem um azedinho por trás. Deu um arredinho mesmo. Mas aí a gente, assim, tem inovações em formatos de venda. Por exemplo, a gente vai começar agora um AI, o nosso agente... Sabe como chama o nosso agente AI? Como? Ele é um esquilo, né? A gente tem um esquilão lá, que é o nosso novo funcionário. Gente, isso aqui é muito bom, não é? Eu tenho que comentar, porque tá muito bom isso aqui. É gostoso, né? Ele chama Nosberto. Nossa! O Nosberto. E o Nosberto vai através, né, desse, que vai ser o nosso agente de inteligência artificial, fazer toda a venda de produtos para eventos, porque os franqueados e também a franqueadora, a gente vende muito como brindes corporativos para empresas que vão fazer os seus eventos, a gente personaliza a embalagem, a gente tem uma linha grande de embalagens já tematizadas para casamentos, aniversários, formaturas, Nossa, que batizados. Eu ia fazer essa conezinhos que você pergunta. pode- Se vocês têm, tipo, como se fosse aqueles carrinhos que levam pros eventos. A gente tem todo tipo de estrutura para evento que você pode imaginar. Maravilha. De estrutura e de produtos, né? E é um produto que dura, que tem uma durabilidade grande. A gente Sim. até fala que quando é nascimento de bebê, o pessoal gosta, porque às vezes você não sabe que dia vai nascer. Sim, E se você encomenda armazena. brigadeiro, bem casado, ele tem uma validade. tem. O nosso produto Perfeito. não. O nosso produto você pode mandar fazer, fica lá com você e a hora que nascer você põe para servir para os teus amigos ali. E dá para fazer muita coisa bacana. Então, o nosso agente de AI vai ajudar nisso daí Isso também. tudo é pelo site. Isso tudo pelo site, daqui a pouco pelo WhatsApp, né? E além dos canais que a gente já tá aí de deliveries e todos eles.
Não, Assim, maravilhoso. muita gente tem muitas ideias boas, né? Uhum. Mas não conseguem escalar de forma que tenham esse sucesso que você conseguiu ter. O que que você acha que seria o segredo para que uma Ana. boa ideia tenha uma escala magnífica como a sua? Ô, Ana, é que assim, geralmente a gente acaba falando só as coisas que deram certo, tá? Mas você pensa de que tiveram Então, mas muitas e isso a gente muitas e quer muitas saber, ideias que porque não as pessoas deram acham certo. que você já nasceu com esse sucesso Não. todo. É. Não, e não é só isso. Tem muita ideia que a ideia é sensacional e que a gente não conseguiu implantar. Jura? Às vezes por falta de foco, às vezes por olhar, dar mais atenção para uma coisa que não é o que vai dar o retorno mesmo. Ou às Falta vezes de até braço. implantou, mas não vingou, né? Também tem É, essa parte, é. né? De você, Tem. você colocar em prática a ideia, mas às vezes não pegar e você ter que Tem recuar a também, ideia. mas você sabe que eu acredito que muitas das boas ideias, elas morrem pelo motivo errado. Da pessoa achar que a ideia não foi boa e, na verdade, a maneira de aplicar não foi boa. Eu converso com muita gente, por exemplo, que começa negócios de quiosques ou de coisas. Fala assim, puxa, eu abri no shopping tal, mas meu negócio não foi bem, eu fechei. Gente, a gente já fechou uns 60, 70 pontos, porque o ponto não era bom. Não era o produto, Pense, era o você pode estar ponto. com o melhor produto do mundo, com o melhor quiosque do mundo, com o melhor franqueado operando. Se ele tiver num ponto errado, um ponto que não tem fluxo, ou um ponto que não tem o teu público, o negócio não vai funcionar. Então, muitas vezes você desiste antes da hora, simplesmente porque estava no lugar errado. Quando a gente fala de varejo, o ponto é essencial. Eu tenho franqueados maravilhosos que se deram mal em pontos errados e que vendem muito bem em pontos bons. E o contrário também, tá? E eu tenho pontos que são mal geridos Porém, em lugares excelentes e que vendem muito mais do que o que é gerido maravilhosamente no lugar ruim. Ou seja, isso só mostra que realmente o lugar, né? O ponto é o essencial. né? Mas às vezes é por outras razões. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. A gente desenvolveu uma caixinha que eu tinha achado genial, tá? Eu achei ela linda, eu que fiz o desenho junto com a equipe, a gente até ganhou um prêmio de design, super bonitinha, que ela já era maletinha, aí você abria, tinha 4 caixinhas dentro, a gente contratou uma empresa de design para fazer isso daí, para tentar botar esse conceito no papel e tudo mais. Ficou linda. Aí foi pro ponto de venda, não vendeu, tiramos de linha. E aí eu fiquei com aquele encucado, eu falei, caramba, por que a caixinha não vendeu? Ela era tão linda, tão bacana, tão inteligente. Porque a maneira que ela foi feita, enfim, eu não vou conseguir explicar aqui porque eu não tenho ela na mão, mas a caixinha de acrílico, quando ela era colocada nos moldes, rasgava. Então, as meninas do ponto de venda achavam que dava trabalho, que ia rasgar o negócio e deixavam escondidas. Não oferecia. E não ofereciam. E quando ofereciam, não conseguiam montar porque rasgava. Era tão simples arrumar isso, que era só fazer o molde de dentro diferente, e morreu, e nunca mais a gente pôs em linha porque passou. Aí, assim, eu sei que isso é um detalhe de uma embalagem, mas o que eu estou dizendo é, muitas vezes, a aplicação pode ser errada de uma ideia que seria boa se fosse aplicada da forma certa. Então, sim, Perfeito. a gente bate muita cabeça também. E quando você fala essa questão do franqueado, da localização e tudo, eu não entendo como funciona, queria Aham. entender. O franqueado chega pra você falando, eu quero colocar no shopping Y ou na rua tal, e vocês vão atrás ver se No se é nosso plausível? caso, agora vai mudar um pouco isso, porque agora com a loja de rua, a gente abriu recentemente, né? Tem uma aqui a gente está na Vila Mariana, tem uma no Itaim, na Tabapuã com a João Cachoeira, quem Legal. quiser ir lá visitar, que é o modelo que vai ser replicado agora. Fica mais fácil porque você não depende de ter um ponto específico. Quando você fala de quiosques em shoppings, aeroportos, metrôs, a gente só vende a franquia depois que a pessoa já tem um ponto negociado, que a gente ajuda a escolher e a gente dá todo um suporte de que estudo que ele tem que fazer para escolher, mas a responsabilidade da escolha Dele, e da do negociação é franqueado. dele. O que a gente faz? Primeiro, contagem de fluxo. É meio chato, o candidato às vezes fala, poxa, mas eu vou ter que ir 5 dias lá para fazer contagem, vai. A gente dá algumas opções de dias e horários, então ó, você tem que escolhe aqui entre essas opções, quais horários, quais dias você quer ir, tem que ficar 15 minutos naquele lugar específico que o shopping te indicou. Antes disso, a gente tem ferramentas de geolocalização e etc, que a gente já faz uma pré-análise da macro-região. Mais uma vez, né, esse bairro é bom, essa rua é ok, tem o...
esse ponto, nesse corredor, desse canto do corredor, dentro desse shopping é bom, ele vai lá. Ele tem que fazer a contagem de fluxo, ele tem uma série de perguntas que ele preenche um questionário. Com essas perguntas, a gente consegue definir mais ou menos qual é o perfil daquele ponto que foi oferecido para ele. Então, é um perfil um pouco mais popular, ou é um perfil, poxa, é um público com baita poder aquisitivo. Aí a gente joga a taxa de conversão padrão da rede, que é pelos estudos de 30 anos, né? Qual que é a taxa de conversão para aquele público específico, e a gente consegue estimar com aqueles números qual seria um faturamento médio. Isso não é garantia de faturamento, porque depende, claro, de um monte de outra coisa. Mas a gente nem passa esse número para o franqueado, mas é uma ideia nossa da gente ter uma estimativa, né? Quanto que isso pode vender? Se vender até tantos, quanto que é o aluguel máximo que ele pode pagar? Sim. Porque tem pontos que vendem 3, 4 vezes mais do que outros e dão menos resultado, porque às vezes o aluguel de um é pequenininho e do outro é muito alto. Então a gente consegue ter uma estimativa. Aí a gente fala para o franqueado, para esse ponto máximo que pode ser de custo de ocupação, é X. Aí ele vai lá tentar negociar. A gente também tenta negociar, porque a gente faz, né, a gente tem muitos contatos nas redes dos shoppings, aeroportos, metrôs e tudo mais, e se fechar... com ele sabendo de todo o risco, porque sempre tem, aí a gente segue com o negócio. Você se adiantou um pouquinho, eu ia te perguntar, a pergunta você já deu uma pincelada. Eu ia te perguntar se vocês têm mais ou menos qual é o perfil do público que consome a Nut Bavária. Olha, eu sei que é a pior resposta do mundo, essa que eu vou dar, porque quando eu falar, é todo mundo. Eu ia falar isso. Não, todo mundo mas é que a gente sabe que é uma matéria-prima mais cara, né? Não é um produto tão acessível para muita gente. É verdade. É verdade. Ela é proporcionalmente cara se você for comparar com outros snacks, como pipoca, churros, etc., mas que é uma matéria-prima cara. Exato. Mas não é um produto caro. É um produto, por ser o que é um produto extremamente acessível. E hoje a gente tem pontos que vendem muito bem dentro de estações rodoviárias, dentro de estações de metrô, que tem fluxos grandes, mas tem gente que vai lá com o dinheiro contadinho e compra o produto. E para esses locais a gente tem opções ali mais baratas, a gente coloca um cone de entrada, que é o cone de amendoim, com um valor melhor, até para a pessoa experimentar e tudo mais. Então, assim, é um produto que ele é relativamente caro, mas ele não é um produto, sabe, não é uma marca, sei lá, um chocolate Jur, não é nada que fica inacessível, não. E em termos de idade, de outras características, é engraçado. A gente já fez um monte de pesquisa e é o público que está naquele lugar. Então, quando a gente faz pesquisa em shopping, ele bate com o que o shopping fez de pesquisa, que é o público frequentador. Em aeroporto, a mesma coisa. Em eventos, eu estava contando para vocês aqui fora que a gente participou do The Town recentemente. E The Town tem muita gente jovem. Então, o pessoal fala, o teu produto não é tanto para adolescente. Claro que é. Poxa, tinha fila ali na loja de gente jovem comprando o nosso produto. Idoso, não tem problema. Quebra a dentadura, mas come. A gente tem os produtos mais macios também. A macadâmia, a nossa pecan, elas são bem molinhas. Então, até para quem... É só questão de saber escolher, né? Pensar que é tão gostoso que você quer pegar o cone que tem tudo. Os variados todos. Dessa história de produto que você falou, né? De questão de custos e tudo. O franqueado, ele vai ter todos os produtos? Por exemplo, eu vou ter a amêndoa, vou ter a nossa pecan, vou ter o amendoim ou não? Ele também escolhe. A gente tem uma linha que é a linha obrigatória, que são os produtos, né, os carros-chefes, amêndoa, castanha de caju, amendoim, o mix, um dos salgados, que é a castanha de caju hoje salgada, e tem vários que são opcionais, que aí o franqueado, ele tem que encher a estufa dele com o número X de produtos, é que tem alguns quiosques que são um pouco menores, outros são um pouco maiores, e aí alguns ele escolhe. E também alguns a gente muda dependendo da safra, porque lembra que é um produto natural, né? Sim, e tem safras que são muito boas, tem safras que não são tão boas. Coisas de épocas, e às vezes não tem o produto disponível. A gente está, por exemplo, o nosso pecan é um produto que recentemente... E a sua baita escassez. É a gente nacional ou troca importada? Ela é nacional, amêndoa só que é importada. E às vezes a gente traz de fora também quando não tem a quantidade necessária aqui. Mas vira e mexe tem um outro produto que falta por causa da safra, ou porque explode o preço para cima, então a gente tem que dar uma segurada, depois eles voltam, então tem essa... Ou seja, aquilo que você falou, não tem só a parte boa, tem a parte ruim que engloba isso também, né? Poderia ficar horas falando aqui dos desafios. Tem Mas para você, desafio. qual foi a maior dificuldade
até você fazer literalmente e alavancar a marca, o nome? Olha, no começo foi ponto. No começo foi ponto, assim, disparado era a maior dificuldade, por causa disso, que não pode por causa do cheiro, não pode porque o quiosque, a gente não quer coisa no corredor. Depois teve uma época que os custos de ocupação cresceram demais, ainda não caiu, mas a gente, né? Ainda é muito caro o shopping, né? É muito Aeroporto. caro. É muito caro. Eu até falo, tem gente que fala assim, poxa, como é que você vende um produto por esse? Vocês não têm noção do que tem por trás, né? É muita coisa. Aeroporto também, todo mundo reclama que Imagino. preço em aeroporto é mais caro. O nosso nem é, tá? O nosso Não, é preço de verdade. aeroporto, ele é meio quase tabelado, igual parece, dos shoppings. Mas tem que ser mais caro. Gente, é muito caro tá lá. Exatamente. Não só de custo de ocupação, de equipe, de toda a burocracia que tem por trás. E foram surgindo novas linhas de custos nos negócios, não só no meu, nos negócios em geral, que antigamente não tinha, hoje tem, sabe? Desde a parte de tecnologia, que você agora tem que ter um monte de sistema para um monte de coisa, quanto das obrigatoriedades, dos selos de tudo quanto é coisa, dos certificados, dos seguros, enfim, foram, sabe, São o pessoal coisas infinitas. vai botando custo, não tem como você manter um preço que a gente gostaria que fosse, né? Exatamente. Mas, assim, de dificuldade maior da história, acho que todo mundo que viveu 2020 e 2021 com negócios deve saber o que eu tô falando. Vocês imaginam que do dia pra noite nosso faturamento ficou zerado. Meu E ficou Deus. zerado por 1 ano e meio, 2 anos quase. Zerado da franqueadora. A gente... Todos os pontos fechados, sem saber quando é que vai voltar, sem ter... pensa, todos os nossos canais. Ao mesmo tempo, E né? muita gente fala, mas tinha delivery. Delivery, ele funcionava para as refeições. O nosso quiosque, que era no meio do corredor, os shoppings fechados, você não pode produzir. E depois, quando reabriu, não sei se vocês vão lembrar, você tinha que andar de máscara Sim. e você não podia comer andando, você só Sim, podia comer na praça. parado. E E também o ainda nosso dificultava a produto... parte do cheirinho, que é o gostosinho, Não, né? o cheirinho e você não poder comer andando, que era o nosso negócio. Então, essa época foi triste. Mas foi aí que você implantou essa parte do delivery ou não? O delivery a gente já tinha. Já tinha. O delivery nosso ainda não é forte. A gente tem um desafio grande. Primeiro que não tem categoria nos canais de delivery pra gente. Nós não somos sobremesa, nós não somos sorvete, que tem ainda, né, você vai entrar no iFood, tem lá sorvete, tem doces. Não é bem o que é o nosso negócio. E para a pessoa ter o impulso de comprar as castanhas... É um desejo, na verdade, né? A gente ainda não conseguiu mostrar que tá lá. E o produto viaja super bem, ele chega igualzinho. Então, Sim, é ainda uma mais uns baita- pacotinhos, tem os pacotinhos próprios para isso fechadinhos, né? A vácuo, tudo. eu acredito que é um canal que ele ainda tem... A gente tem muito ainda o que fazer nesse canal de delivery. Mas o que a gente implantou na pandemia foi o que a gente chama de off-trade, foi o canal de supermercados. Que a gente deu uma bela impulsionada na pandemia, que era o que tinha aberto, né? Exato. E que conseguiu se manter ainda hoje, né? Nos dias de hoje, né? Porque teve mas pessoas que difícil, implantaram viu? coisas lá e que já morreram agora, né? Eu acho que esse canal... Eu brinco, né? Eu falo que é outro jogo isso. É uma empresa à parte, com outras regras, outros números, outros desafios, e é bem desafiador, assim. É porque o forte, de fato, são os quiosques no shopping, não tem como correr disso, né? E o até que as por conta, pessoas vamos conhecem, voltar de né? novo, porque até por conta do próprio do cheirinho, que é a marca, a coisa registrada que tem, né? Que a marca tem. Eu acho que é tão forte que as outras coisas podem até pegar, mas eu acho que essa parte vai dominar sempre, né? E a gente, assim, não digo para fugir de shopping, porque a gente ainda está em muitos shoppings, mas para diversificar um pouco, a gente tem olhado mais agora para metrôs, para lojas. A gente está com quiosques dentro das lojas da Leroy, Merlin, da Telha Norte, sabe? Esse tipo de lojas grandes que cabem o quiosque dentro, para dar uma E o diversificada. diferencial da loja física agora? Tem mais produtos? Quais produtos? A nossa loja física, a ideia é a gente mostrar todo o portfólio. universo de produtos, não só dos nossos parceiros, porque a gente tem muitas collabs, marcas que fizeram produtos com os nossos grãos. Então, a gente tem desde pão proteico da Bread, tem
o brownie do Zé, enfim, tem várias coisas que a gente vende na loja também. O Café Santa Mônica tem o café aromatizado Nut Bavarian. Agora também vai sair o café do Pão de Açúcar, do Qualità Nut Bavarian. Enfim, sorvete da Los Los, tem várias coisas assim. Tem granola da Colber. Eu não vou falar todos, porque eu vou acabar esquecendo algum. Mas são muitos. Mas olha, você tem já falou um bastante monte de coisa. produtos que eu não sabia. É verdade. E na loja, a gente tem assim, tem o sorvete feito na hora com as nossas nuts, tem waffle com nuts, tem iogurte com nuts, tem um monte de outras Tem o cafezinho experiências. na hora pra tu Tem o poder café tomar? até com a borda de Nutella e nuts assim em volta. Tem café gelado, enfim, tem uma linha mais completa aí de produtos, tem alguns salgados também. E a ideia é criar um lugarzinho para a pessoa ir lá, sentar, tem a linha de presentes maior, porque no quiosque não cabe muita coisa. A gente tem uma linha de latas, de caixinhas e de outras coisas que na loja a gente consegue expor e mostrar melhor para os clientes. Isso é um potencial para as lojas começarem, talvez, a expandir para montar dentro dos shoppings. E aí, talvez deixar um pouco essa parte do quiosque e montar uma loja dessa no shopping ou não? Eu ainda não quero ir para esse caminho. A loja a gente ainda está focando na rua, para ser a cafeteria de rua. Talvez depois a gente pense na loja no shopping. A gente tem o quiosque café para shopping, que é um quiosque ampliado, que tem uma parte desses produtos, que aí tem mesinha em volta e tudo. Mas a loja física no shopping eu ainda não estou focando nela. O que acontece é que a gente tem muitos franqueados que estão em cidades que eles já estão nos shoppings que teriam potencial para estar. Claro que tem muitos outros shoppings que nós não estamos, mas aí a gente não está ou porque o custo de ocupação é muito alto, ou porque não tem o fluxo que a gente precisa. Aquela conta que eu mostrei para vocês, sim, né? Sim. Ou porque o poder aquisitivo o custo já é alto com o quiosque bate. com a loja, então... E tem lugares que também o poder aquisitivo, infelizmente, não é condizente. Então, a gente não está por causa disso. E aí, poderia abrir uma loja na rua, porque na rua você tem mais opções de espaços e de lugares para abrir. Então, a ideia é essa. E lembrando que o franqueado também pode trabalhar em eventos, tá? A gente tem o carrinho de eventos de franqueados e muitos deles fazem vários eventos, tanto eventos grandes, feiras, shows e coisas assim, até casamentos, aniversários e esse tipo de coisa. Olha que legal. E para ter acesso a isso, é com os franqueados diretamente? Para ter acesso a isso... Ou tem algum canal voltado só para pessoas que mexem com essa parte de eventos? Então, tem as duas coisas. A gente costuma direcionar para os franqueados da região, primeiro. E aí, se não tiver um franqueado que possa atender aquele evento, aí a gente atende. A gente tem também estruturas para evento. Que legal. Então, vai dos dois lados, né? E diz uma coisa... Desculpa, pode continuar. Não, pode ir. É que eu já tava pensando, isso foi uma ideia que você falou que veio da Alemanha, né, que veio nos Estados Unidos, mas você tem essa ideia de pensar em expandir, por exemplo, vamos à América do Sul? A gente abriu no Paraguai agora. Ah, que legal! No Shopping Dubai, que é ali perto de Campo Grande, até nossa franqueada de Campo Grande que tá operando ali, é recente, mas sim, América do Sul, sim. Fora ainda não, embora a gente tenha tido muita procura para Portugal, era de todo brasileiro que abrir Portugal. Os Estados Unidos tem? Porque, assim, eu quase não vejo... às vezes já viajei muito para os Estados Unidos, mas eu quase não vejo a marca lá. Então, mas é porque lembra que eu te falei, lá é a marca de um equipamento, não é a marca de um negócio. A Nut Bavarian do Brasil foi inteirinha feito aqui. O que a gente trouxe de lá foi só o equipamento. Todo o conceito de negócio, até o logotipo, embalagem... Então lá vai ter com outro nome, é isso? Lá a gente tem quiosques nossos em Orlando e a gente vende nosso produto na Amazon, é a Magic Bavarian Nuts, com a máquina da Nut Bavarian americana, entendeu? Então a gente tem a máquina feita do fornecedor de lá, mas o quiosque é operado por um sócio nosso ali. E é meio confuso de explicar, né? Mas é isso. Entendi. Não, mas deu para entender. É tipo, confuso a explicação, mas eu consegui entender o que você falou. Inclusive, se eu pudesse voltar no tempo, acho que eu teria mudado o nome aqui quando começou. É que veio, enfim, minha tia quando trouxe com o nome Nut Bavarian, mas é que é o nome da máquina de lá, né? Então a gente acaba ficando um pouco confuso, mas
Não, mas a gente, Mas o nome ficou. o nome veio, ficou e vai ficar, acho que por mais bons longos anos, né? Falando a isso, você falou gente assim, tem se eu carinho. pudesse voltar no tempo. Então vamos usar essa pergunta. Se você pudesse voltar no tempo, você daria algum conselho diferente à Adriana de 30 anos atrás? Quase? Mudar o nome seria Esse seria o primeiro da lista. Esse era o primeiro, desde o não é? começo, por causa disso. Porque agora a Claro. gente tem uma marca que no Brasil é muito forte, mas que você chega nos Estados Você tem Unidos... dificuldade. E assim, e se a gente quiser expandir internacionalmente, a gente não pode ir com a marca, porque eu tenho a marca registrada no Brasil, mas não fora. Então, esse é um dos pontos. Mas, Aí você não pode fazer uma mudança leve no nome, sei lá. posso. Bavarian Brazilian Nut. lá Com outro Bavarian nome, mas Nuts. com a mesma coisa. Ou levar com outro nome, não seria Não, é também. isso, a gente tem, e tá, e é isso que a gente tá fazendo, mas seria mais fácil se já tivesse começado com Uma coisa a menos, com né? outro nome. Mas, além disso, deixa eu ver o que talvez eu faria. Ai, acho que esse é o ponto que eu mais mudaria. Talvez... Não, acho que esse só. E É algum... porque tudo que a gente pensa em mudar lá atrás, é falar, "Ai, a história teria sido diferente. Seria, toda verdade. Teria Tem esse mudado, mas sentido sim, a história também. teve que ser do jeito que teve que acontecer, a gente né? Teve que aprender um monte de coisa, Exatamente. E né? nesses 30 anos, o início, como você falou, foi difícil. Algum momento você pensou em desistir? Não, acho que não. Até me perguntaram um negócio parecido outro dia, e que eu estava falando da pandemia. A pandemia, assim, não sei como é que foi para vocês, mas era aquela tensão de saúde, de mundo e etc. Só que não dava tempo de pensar em não vou fazer. Porque a hora que você tem toda uma equipe que depende do que você está fazendo. Eu tive um sócio durante muitos anos, tá? Que é o Daniel, meu ex-marido, fez a NET junto comigo, tem todo um mérito aí em cima disso. E naquela época da pandemia, a gente acordava e falava, tipo, não dá para parar e chorar, como muita gente fala, vou ficar em casa, Tem que embaixo pensar da em reagir, coberta. né? Pensar e reagir. Então, o não desistir ali era só por falta de opção, porque vontade não faltava. Mas você tinha que acordar e fazer. Acorda e bola pra frente, junta os franqueados, vamos pensar junto, vamos negociar com fornecedores, negociar com os estabelecimentos comerciais, sem fazer com que eles quebrem, porque também a gente não podia, não vou te pagar, não vou te pagar, não vou te pagar. Não dava, né? Eu comprei matéria-prima, eu ia pagar depois de 30 dias, eu não vendi, mas ele vendeu. Então, de alguma maneira, você tem que manter todo o ecossistema vivo, porque não depende só de você, depois as coisas voltam e só você tá vivo, o resto não... Aí não vai funcionar. Então, a gente tinha que manter os franqueados vivos financeiramente vivos e, né, Ativos, né? manter os fornecedores vivos também, os parceiros de negócios vivos também. Então, foi um período tenso. Desafiador, digamos assim. Desafiador demais. Mas acho que a marca é o que ela é, porque se você já respondeu de cara que você nunca nem pensou em desistir, de fato, isso já é uma coisa muito positiva, muito bom, né? Você nunca... Isso é uma coisa que abalou você, né? A parte da pandemia, essas coisas abalou, foi desafiador, mas você resistiu, foi e tá aí. Agora, você nunca nem ter pensado em desistir, isso é muito bom, né? É que na época da pandemia, eu falo, tudo que a gente ganhou durante 20 e poucos anos, a gente teve que pôr de volta na empresa na época da pandemia para manter. Mas, graças a Deus, a gente tinha condições de bancar financeiramente. Exato. Porque teve algumas marcas que não tiveram nem essa opção, né? Muitas empresas saíram porque não tinham como se manter, né? E, inclusive, a gente teve vários franqueados que a gente falou, fica em stand-by. A vantagem de ser quiosque nesse momento é que os franqueados podiam simplesmente tirar da tomada, guardar e segurar. Coisas que um lojista que tem a loja física ali não pôde fazer. Como, claro. Né? Você tá lá, você tá pagando aluguel. Tem os custos maiores, né? E a gente não sabia quando que ia reabrir, porque se soubesse, acho que seria mais fácil a decisão. A gente não sabia se ia reabrir depois de um mês, depois de 5 meses. Aí o que você faz com a equipe? Quanto tempo ela vai ficar parada? O que você faz com... Você para de pagar aluguel do shopping, mas aí se vai voltar, não vai voltar? Você renova contrato, não renova contrato? Muita instabilidade no momento, né? Eu acredito que depois disso, para uma empresa como a nossa, que vivia de pontos físicos em locais de grande movimento, que eram os lugares que fecharam,
tudo fica mais fácil, sabe? Qualquer outro problema que aparece, você fala, só isso aqui a gente consegue resolver. Porque depois daquela... Acho que foi a maior crise, né? Que passou. Foi. Ainda mais por exemplo... Produto alimentar, né? Pelo produto, né? Pela essa parte. Porque teve pessoas que acabaram até se dando bem mediante essa parte. Mas caso de produto, tudo alimentação, que... né? A tudo alimentação que sofreu muito esse setor. Tudo que era da parte alimentícia, acho que impactou um pouco mais. E quem era da parte que dependia da pessoa ir até você. Também. Que a gente não tava com o delivery, com o digital tão redondinho ainda. E hoje acredito que se acontecesse de novo, a gente já teria outras ferramentas para trabalhar. E como é o digital hoje para você? Como que tá sendo Ele ainda isso? está muito menor do que eu acredito que poderia ser. Se me perguntar, é uma área que eu vejo um potencial gigante de expansão e que a gente explora muito, muito pouco. Nós temos um e-commerce funcionando, como eu falei, a gente está nas plataformas de marketplaces que tem por aí, a gente tem os canais de delivery, mas ainda muito menos do que eu acredito que poderia ser. Você tem uma equipe que trabalha com isso? Eu tenho uma equipe que trabalha com isso, a gente mudou recentemente, já deu uma boa evoluída, mas ainda falta. Acho que é um desafio, né? Porque você trabalha com a parte sensorial. É o tato, é o gosto, é o olfato e a parte, quando a gente tá na internet, isso não tem como ser explorado ela falou por no enquanto, começo, né? Como Exato. que ela vai fazer, por exemplo, essa parte sensorial chegar na pessoa que tá assistindo? Mas você sabe que eu assim, a gente ainda não conseguiu, mas tem caminhos para isso. Com certeza. Se você pegar alguma coisa que até ativa um gatilho na pessoa. Ela não vai sentir, mas talvez o que ela vê vai ativar alguma coisa nela, se ela já sentiu o cheiro, se ela já presenciou aquilo, né? Essas novas ferramentas que a gente vê por aí, tipo o TikTok Shop, ou... As pessoas viraram shopping centers. Você pensar hoje que um influenciador que antes ganhava de patrocínios, hoje ele pode vender qualquer produto e ficar com uma comissão do produto, qualquer pessoa virou um shopping, né? Sim. Tem os shoppings de mais movimento, tem os shoppings de menos verdade, movimento, mas todo mundo virou um shopping center. Sim. Então a gente tem que aprender a usar esse time todo aí para essas são as inovações, né? Para pôr o nosso produto nas mãos dos bons novos shopping centers que tem por aí. Como nós temos um público feminino, geralmente nós falamos para mulheres e com mulheres, o fato de você ser mulher nessa vida de empreendedora, você sentiu alguma diferença? Ana, você sabe que eu só reparei nisso há uns anos atrás. Me convidaram para fazer um painel, né, de empreendedorismo feminino. E eu lembro que eu fui almoçar com as duas painelistas, que é a Silvana do Amor aos Pedaços, que é uma amiga querida minha, e a Leda Lepostiche. E eu lembro que na conversa eu falei, gente, eu nunca vi diferença nenhuma. E aí elas começaram a me contar várias histórias, né, do que é ser mulher nesse mundo. Eu nunca tinha reparado. Olha só. Porque eu cresci com 3 irmãos homens. E, sei lá, na minha casa, eu ser mulher ou ser homem nunca... Teve essa diferença, né? Nunca teve essa diferença. Aí eu comecei a lembrar, assim, de algumas coisas que eu falei, é verdade, nossa, é mesmo. Eu passei por isso, mas eu só não reparei naquele momento. E eu tenho até algumas histórias engraçadas aí, mas... Pois conte. Não sei se veio ao caso, porque eu não quero expor ninguém aqui. É muita exposição. Vou contar só uma, vai. Mas eu lembro uma vez que eu sempre falo nomes, que eu tava numa convenção e... Aí a pessoa que estava apresentando a convenção, uma convenção cheia de empresários, eu estava lá como empresária da Nete Bavária. Aí ele falou, então amanhã, tal hora, vai ter a palestra de não sei quem, depois vai ter a mesa redonda de não sei quem, depois vai ter sei lá o quê. Aí ele falou assim, e para as mulheres, vai ter a hidroginástica tal hora, o tour de compras, não sei o que... Aí eu parei, eu falei, gente, será que eu posso ir na palestra? Ou só vou poder ir para hidroginástica? Como era um evento que as pessoas levaram família, no caso dele, as mulheres eram todas as esposas. E assim, detalhe, eu dei risada na hora. Aí eu até fui brincar lá com eles no ano seguinte, quando ele foi apresentar o evento. Aí, de novo, no mesmo hotel e tudo, ele falou, eu queria fazer uma homenagem aqui para as mulheres presentes. Eu falei, vai se redimir, né? Para as mulheres presentes que estão aqui. Afinal, são vocês que gastam o cartão de crédito dos maridos nas nossas lojas.
Mentira. Aí eu falei, não acredito que ainda mais Tipo assim, mais Mentira. uma. E não aprendeu no anterior. Eu dei risada só, sabe? E... Triste, mas tudo bem. leva na brincadeira, Tem né? que ser, tem que ser. Leva na brincadeira. Mas eu não posso nem falar nada. Eu sei que tem muitas mulheres que já passaram. Não tô tirando Não. essa questão, porque Sim. eu sei que tem muitas mulheres que passaram por muitas dificuldades pelo fato de ser mulher, de aceitação, às vezes até de autoconfiança. Mas eu não posso falar porque eu realmente nunca passei por nada, não. Aquele graças a Deus, Fora graças a Deus. essas Né? bobagens assim. Agora, né? como é empreender no Brasil? Aí é difícil. Porque isso porque esse é um ponto-chave, viu? Aí é dureza. Pra quem empreende hoje, acho que Agora deve... você tem até uma base comparativa, né? Por ter o fora também, negócios. O fora a gente tem um sócio, então ele que sente mais lá. Fora, o que eu vejo é que é muito mais pró-empreendedor. O Brasil ainda tem aquela imagem do empresário ladrão, sabe? Do empresário vilão. Não é nem ladrão, do empresário vilão. Na verdade, é o que usurpa, né? O que... E se você reparar, parece que tudo é feito para culpa de tudo ser do empresário. E não... O explorador, na verdade, o explorador. né? E não que o empresário está gerando empregos, está movimentando a economia. Exato. Porque eu fico pensando assim... Quem tem uma empresa, você gira um valor muito maior que está movimentando todo o resto do ecossistema, todos os fornecedores em volta, do que se aquela empresa não existisse. Então, vamos supor, sei lá, uma empresa está girando aqui, vou chutar um número qualquer, R$1 milhão por mês. São R$1 milhão que está abastecendo um monte de outras empresinhas que também estão trabalhando ali em volta. Que se essa empresa não existisse, esse dinheiro não estaria circulando, né? Exatamente. Só que as pessoas não enxergam dessa forma. O empresário é o vilão, o empresário é o culpado, o trabalhador é quem trabalha, o empresário é quem ganha. Mal sabe que quando não tem dinheiro, quem não tem é o empresário. Quem tem que pôr é o empresário. Que numa pandemia, quem manteve o salário de todo mundo foi o empresário. E quem fica sem salário quando o negócio não dá certo é o empresário. Você fica sem, mas o seu funcionário tem que receber. Porque, assim, ele não importa o que aconteça com a empresa, você precisa pagar o salário dele. Né? Mas acho que isso é uma visão muito do brasileiro paternalista, sabe? De querer pôr culpa ali nesse lado. Mas acho que, fora isso, a gente tem uma complexidade de entender, assim, de regras, de leis, sem falar na parte tributária, né? Que já é dificílimo para uma empresa que tem estrutura por trás, que tem bons contadores, assessores, financeiros, etc. Já é difícil entender. E aí você passa assim, pequeno e pro microempresário. Quanto mais ganha, mais você gasta com isso. Exatamente. Porque você precisa de mais pessoas trabalhando em cima disso. É proporcional. Então, a gente gasta um valor muito grande na burocracia, que não é o valor que é para fazer o teu negócio girar, sabe? É um valor para você seguir as regras impostas e ainda com um risco gigante de errar, e errar sem querer errar, né? Porque uma coisa é você, vou burlar, outra coisa é você errar porque você simplesmente entendeu não a regra, sabe. porque a regra muda, e depende da interpretação do fiscal, e depende de um monte de coisa, por mais certinho que você tente fazer. Às vezes acaba escapando alguma coisa e não é proposital, né? Por isso que assim, acho que hoje em dia já tem muito menos informalidade do que tinha antes, mas quando você deixa de ser um informal, eu converso com muitas mulheres que às vezes vendem coisas em bazares para as amigas, né? Tô vendendo, sei lá, bolsa, docinho, etc, etc. Hora que você vira empresa, o teu custo que era aqui, ó, só pelo fato de você virar oficial, né, dentro da legalidade, teu custo já é outro, o volume de vendas vai ter que ser outro, porque... E aí, né? Como é que você vira... Eu acho que isso é um grande impasse ainda no nosso país, né? É uma coisa que realmente não é valorizado. Ainda tem, assim, não vou também falar só coisa negativa. Acho que o Simples ajuda, algumas coisas aí para o microempresário também ajudam, mas o micro, acredito que está mais fácil. O pequeno para médio empresário é o que está estrangulado aí no meio. Eu acho que sim. Eu acho que tudo tem o seu lado bom e o seu lado ruim. É claro, assim, na minha opinião e na minha visão,
ainda, independente de você ser um micro ou você ser uma grande empresa, ainda tem mais parte ruim do que boa, né? Nessa parte de burocracia e tudo mais que a gente está citando aqui, né? Eu, particularmente, acho que ainda tem mais a parte ruim. Mas é óbvio que vai ter os seus pontos positivos. Porque também, se não tiver nada positivo, não adianta você continuar a empreender, né? A gente sente muito isso quando a gente fala de eventos. Vou dar um exemplo para vocês, né? Eu achei outro dia uma foto da Nut Bavaria na Fórmula 1 em 1998. Olha. Naquela época era assim, você mandava foto do quiosque para os organizadores do evento e você mandava a lista de nome das pessoas que iam trabalhar. E no meu caso eu pegava os amigos, os primos, os namorado, enfim, quem estava lá na época vem trabalhar e vamos funcionar. Hoje, para você participar de um evento, é tanta coisa, são tantos documentos, tantas homologações, certificados, cursos. Só de Anvisa tem um mundo de coisas que você tem que fazer. Isso limita muito, né? Limita e encarece. Então, para um evento, às vezes, de 5 dias, o custo da participação disso acaba sendo muito maior do que tudo que você pode vender nesse evento. E isso sem contar depois toda a parte de imposto, enfim, todo o resto que tem aí no meio, mas isso já tinha. Mas só de seguros e de taxas e de coisas assim. É que às vezes o que você ganha num evento, você empata com o que você gasta. Acho que ali o que daria para levar de bom seria só a visibilidade, né? Propaganda, a gente essas gosta coisas, né? muito de trabalhar em eventos. Estava falando para vocês, o The Town que nós tivemos lá foi uma experiência incrível, uma baita emoção. A gente espera estar lá de novo, mas a conta não fecha. Foi a primeira vez. O The Town, sim, a gente fez Rock in Rio ano passado e a gente já fez vários outros grandes eventos, mas o The Town foi a primeira vez e foi muito gostoso, muito emocionante. Maravilhoso. Maravilhoso. E assim, pra gente finalizar, qual é a maior... o que você poderia deixar aqui para quem está nos assistindo até agora, inclusive, e quer empreender ou empreende e tá meio desmotivado mediante a tudo isso que a gente falou agora? Qual é a frase, o que você pode deixar aqui com essa pessoa? Ô, Amanda, o que me ajudou demais foi o networking, sabia? Foi conversar com pessoas que fizeram, pedir dicas, pedir ajuda, pedir contatos. Acredito que as pessoas não sabem o quanta gente disposta a ajudar tem por aí. Isso, todo mundo que me pergunta isso, uma dica, acho que fala com as pessoas, sabe? E é uma coisa muito forte hoje, né? Network, conexão, né? Em todos os aspectos, E hoje tá fácil fazer isso. Os canais digitais, eles ajudam muito, né? Você encontrar a pessoa ou você encontrar a informação que você precisa. Eu acredito que a Nut mudou de patamar quando a gente começou realmente a circular e aprender com quem já fez. Muito bom. Demais. Eu acho que quando você tem uma conexão e um network que realmente ele abraça, ajuda você a fortalecer e você realmente consiga pessoas que conseguem agregar e te ajudar, eu acho que é excelente. Porque ainda existem muitos que fazem essa parte de network, conexão, mas depois não existe nada e não tem esse fortalecimento de ambos, né? E assistir programas como aqui o Mulheres Pode também ajuda, viu? Porque tem muita inspiração aqui. Com certeza. E uma história dessa, como a sua, por exemplo, só tem a agregar, né? E esse conteúdo maravilhoso que a gente faz para entregar para as pessoas, se espelhar. As pessoas, como eu te falei, tem gente que tá empreendendo e tá desmotivado. E assim, só de talvez você falar, gente, eu nunca nem pensei em desistir, já é uma motivação já é uma para às motivação. vezes quem tá assistindo aqui gente, né? É que assim, motivos para desistir vão aparecer todo dia. Toda hora. Nem todo dia, eu toda falo hora. Que eu pensei em desistir por falta também não dava, né? Hora que você tem um monte de gente que depende de você, você não pode desistir. Você não tem essa opção, falta de opção. Mas também tem muito motivo para seguir em frente. Com certeza. Acho que isso é muito gratificante. Obrigada mais uma vez. Obrigada a vocês, é uma honra ter adorei você o papo. aqui. Você sabe que a gente falou para você ali nos bastidores, nós somos fãs da sua empresa, do seu produto. Literalmente. Que gostoso. Literalmente, a gente é fã da marca, de tudo. Parabéns
novamente. E obrigada por você ter aceito o Obrigada. convite. E agora aqui. vocês podem comer aí os produtos. Nossa, eu vou, gente, mergulhar nesse. Ainda mais esse daqui. Gente, vocês não provaram, eu provei aqui, tá? Esse daqui que tá baseado aqui em cima do morango do amor, tá fantástico. Inclusive, agora é hora do almoço? Agora é hora do almoço, a gente vai correr. Nossa sobremesa. Nossa sobremesa. É isso, obrigada novamente. Obrigada. Pessoal, para vocês que nos assistiram até agora, não deixem de curtir, de comentar e de compartilhar. E até o próximo episódio. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.